Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está nos vendo. Seja bem-vinda, Marcela, Obrigada. nossa personal organizer, parcerona, e vai trazer aqui um conteúdo rico. Ela veio aqui transbordar. Então, se Isso aí. você estiver nos assistindo, faça perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários Isso também. aí. Aqui no Instagram nós estamos ao vivo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveite, porque ela veio aqui transbordar e ela tem assim um conteúdo essencial para nossa vida, porque ela cuida de casa, de organização. E o tema principal desse podcast é ansiedade e bagunça. Como a desordem na casa afeta o seu estado emocional. Antes de começar aqui o nosso podcast, a gente estava conversando, né? Sobre ter aqui o papel. Eu, geralmente, eu não ocupo a minha mente com muita informação. Porque senão eu vou ficar sobrecarregada e o dia não vai ser produtivo. Então eu preciso do papel. Sim. E aqui a nossa personal organizer, ela veio trazer aqui informações sobre a desordem, sobre a desorganização. E a gente vai começar aqui, ô Marcela, personal organizer, qual é a relação entre a desordem e a ansiedade? Como a bagunça pode afetar o nosso estado emocional? Muito obrigada pelo convite, né? Antes de eu começar a falar sobre a organização. Fiquei muito feliz de poder participar, porque essa relação da organização, né, com a ansiedade tem muito a ver com o que a gente vive todos os dias. Eu sou personal organizer e consultora da casa, então eu trabalho com tudo que é relacionado dentro da nossa casa, né? O bem-estar da nossa casa. Então, tanto na parte de organização, treinamento de limpeza, de lavadoria. Então, esse é um tema maravilhoso para a gente trabalhar, porque é o que eu encontro muito dentro das casas das minhas clientes, né? É a desordem, porque se você me contrata é porque tem alguma coisa de errado, né? Você pode repetir para mim de novo a pergunta, por gentileza? Qual a relação da desordem e ansiedade? Como a bagunça pode afetar nosso estado emocional? Eu já vou até adiantar aqui. Eu nem sempre fui uma pessoa organizada, nem sempre, que nem na minha juventude eu era extremamente desorganizada e eu percebia que eu não conseguia produzir. Sim. Porque eu ficava caçando as coisas estavam fora do lugar. Na minha cabeça, é uma bagunça. Minha cabeça é uma bagunça. Então, assim, eu não sei a sua e eu não sei a de vocês. Então, Certo. eu preciso de um ambiente organizado. Eu preciso, assim, que nem o que eu vou fazer na próxima semana, no próximo mês. Você precisa Eu colocar em preciso, ordem. porque senão eu procrastino, senão eu enrolo e eu fico improdutiva. Você Então, se perde, né? exato. E na casa? Na casa é a mesma coisa, funciona da mesma forma, né? Essa relação da desorganização com a ansiedade, ela tá muito ligada. Porque imagina só você trabalha home office, por exemplo, e a sua mesa de escritório está uma bagunça e você precisa entregar um projeto. Como que você coloca essa organização? Como que você faz esse projeto? Como você produz? Você vai ser produtiva com uma desordem ali. Isso vai causar o quê? Você nervoso, você vai ficar estressado, porque você vai falar, né? Você vai ficar procurando as coisas que você precisa, às vezes papel, documento, você precisa de um espaço para você colocar o seu computador e tá tudo bagunçado. Isso já inconscientemente você cria essa ansiedade. Você começa a ficar estressado antes, né? Eu gosto de falar de estresse mesmo, né? A ansiedade, porque eu falo que dá até palpitação, né? Não sei você, eu fico. Eu começo a ficar ansiosa mesmo, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, e se tá bagunçado, tá fora do lugar, isso me causa um estresse. Eu perco, assim, eu falo que eu gosto de falar de energia. Você perde uma energia com algo que não precisa. Você se desgasta emocionalmente e fisicamente com algo que você não precisaria se desgastar. Então, a bagunça, essa desordem, ela caminha junto com a ansiedade. Então, se você quer criar um espaço, você quer melhorar a sua ansiedade, tenha um espaço organizado. E eu falo principalmente do trabalho e na sua casa. Eu falo do dia a dia, você vai cozinhar. Cara,
Eu não consigo cozinhar com a pia bagunçada. Ah, eu também não. Né? Eu vejo algumas Eu pessoas... ia falar exatamente isso. Vão cozinhar, tá aquela bagunça. Eu falo, Jesus... E agora, né? Como que faz? Não, vamos primeiro lavar tudo que tá ali, colocar em ordem, colocar no escorredor. Aí sim eu consigo preparar o alimento. Porque imagina eu preparar um alimento que eu vou nutrir a minha família, que eu vou me nutrir com uma bagunça, com restos de comida na pia, com mau cheiro. Então, tudo isso está relacionado. Aí, ali, às vezes, você faz até uma comida e não fica do agrado, porque você acaba pegando restos de outra comida, porque existe isso, assim. Tem gente que vai deixando para lavar a louça depois. Ah, eu vou lavar na hora que eu for cozinhar. E tá aquela zona, aquela bagunça. Aí você vai e empurra. Nossa, não é? Meu Deus. A bagunça ali, vou cozinhar nesse Acordar pedacinho. assim com a pia. Não, eu não consigo. Eu brinco em casa com eles lá, eu falo, gente, sobe, deixa a pia limpa. Vocês não têm noção de como é descer no dia seguinte. Você vai tomar um café da manhã, você olha, a pia tá aquele nojo. Porque eu tenho nojo de resto de comida, e fica cheirando. Uhum. Então, aí, o que acontece? Você cria... Tem bichos, né? Que passam ali à noite, bactérias. Então, aí você vai se alimentar, você vai pegar um prato que estava ali... Como você vai preparar o seu café da manhã, que é algo que, para mim, é maravilhoso. Eu amo sentar e ver a vista que eu tenho do sol que entra de manhã. E aí, você olha aquela bagunça. Eu não tenho nem vontade, as pessoas não têm nem vontade de tomar o café dentro de casa, né? Acontece que, às vezes, a pessoa nem fala, eu vou tomar café na padaria, no posto de gasolina, passando no meio do caminho. Porque tá tão bagunçado. Isso cria um afastamento, né? Da família também, A bagunça, ela cria um afastamento da sua casa. Eu vou deixar pro final, que eu quero falar sobre isso, esse afastamento. Inclusive, aproveitando esse gancho da pia, né? Porque eu acredito que o nosso público, na grande maioria, são mulheres. 90%. A pia, eu aprendi uma coisa com a minha cunhada. Minha cunhada, ela não usa escorredor. Ela fala que escorredor é coisa para preguiçoso. A minha cunhada. Boa. Depois que ela falou isso para minha mãe... Eu tô casada há 14 anos, mas eu tô com meu marido praticamente quase 30 anos. Uhum. Desde que houve na minha casa, nunca teve escorredor de louça. Porque lavou, secou e guardou. O que você me diz sobre o escorredor de louça? Eu não acho que é do preguiçoso, não. Eu acho que ele, por um tempo ali, ele é prático. Até porque se você não tem um espaço para colocar para escorrer a louça, fica difícil. Às vezes você vai receber uma visita e tem aquele mundaréu de louça. Você precisa ter um lugar para colocar. Então, eu sou sim a favor do escorredor. Só que eu gosto de escorredor depois fechadinho. Eu gosto disso. Eu não largo a pia. Só para escorrer a água. Só para escorrer. Até porque, falando assim, até de bactérias, depende do pano de prato que você está utilizando. Se você... a partir do momento que ele ficou úmido, ele contém bactérias. Né? Dizem estudos que o pano de prato tem mais bactéria que um sanitário. Gente, porque ele vai ficando úmido. Então, às vezes, a gente vai usando. Você pega com a mão, seca o prato, seca o talher. Então, o ideal é que você escorra essa louça, deixa ela secar um pouquinho, e aí depois você guarda. Então, em casa funciona dessa forma. Eu gosto também que lava, deixa escorrer um pouco, finalizou tudo ali o almoço, né? Aí guarda a louça. Que eu também não gosto de louça na pia, eu acho também que dá uma má sensação. Não parece que a casa inteira tá bagunçada? Parece. Eu falo assim... Louça suja, louça pra suja. mim. Se eu acordar e ver louça, aquilo já começa a me dar uma gastura, sabe? Eu falo que eu tenho palpitação. Mal-estar. Pra mim é uma gastura, então, assim, um mal-estar. Porque você fala, já tá bagunçada a casa inteira. Às vezes a casa tá em ordem. Só que a cozinha é bagunçada, porque a cozinha é o coração da casa, né? É onde você nutre você nutre a sua família, onde você que é o cozinha. pulmão da casa, na sua... Pra mim é o banheiro. Banheiro, pulmão? Olha. Eu gosto de um banheiro... Eu gosto de banheiro. Eu amo também. Eu gosto de banheiro. É um ambiente que faz ar de a gente se limpar ali, mas acho que é por isso. Eu gosto de banheiro muito organizado. Eu gosto de plantas no banheiro. Plantas no banheiro? Eu banheiro? gosto. Meu banheiro é cheio de planta. Que legal. É cheio de planta. E é um ambiente úmido também, né? Favorece, úmido, favorece. Né? Favorece. Tem muitas plantas que gostam de banheiro, né? Do ambiente úmido. Então, para mim, o pulmão, assim, aquilo que... Sabe? É o respirar mesmo. É o banheiro. Eu gosto do banheiro bem organizado, clean, sem muita coisa na bancada. Apesar de, na minha casa, 90% das casas que eu organizo
tem uma demanda de objetos em cima da bancada, que é a facilidade para o dia a dia. Porque a gente precisa, na organização, eu gosto de falar que a gente precisa entender o que o cliente está buscando com essa organização. Não adianta eu chegar na sua casa e falar, Aline, vamos tirar todas essas coisas de cima da sua bancada. Sendo que a sua rotina é uma rotina que você precisa que tenha aquilo, senão você não vai usar. Por exemplo, um skincare. Tem pessoas que não estão habituadas a fazer um skincare, de cuidar da saúde, da beleza do rosto. Então, se não tiver naquela bancada, ela não vai usar. Então, eu preciso entender que está tudo bem, de uma forma mais organizada, colocar uma bandeja, um organizador, que fique ali até mais prático para no dia da limpeza. De você tirar tudo dali de cima, Sim. numa bandeja, do que você tirar item por item. Então, né, existem esses casos de você ter. E tem clientes que não tem nada, que não gostam de nenhum papel em cima. E aí, tudo bem, né? Mas para mim, eu gosto de um banheiro sempre organizado, limpo, né? E clarinho, sem nada muito sobrecarregado. Mas para mim, o pulmãozinho da casa Você falou uma palavra que puxou uma outra coisa aqui na minha cabeça. E isso acontece muito comigo, né? Você fala uma coisa e vai puxando outros assuntos. Do skincare, né, no caso. Sim. Antes eu tinha a minha gaveta da calcinha. Gente, era uma bagunça. E eu perdia muito tempo procurando. Até que eu falei assim, não, eu preciso parar de perder tempo procurando as minhas calcinhas. Aí eu mandei o meu marido fazer aquelas divisórias. As divisórias fixas. Fixa, na própria gaveta da calcinha. Mas então, faz de acrílico, madeira. Ele fez de madeira, então ali tem a parte dos sutiãs com bojo, aí tem as calcinhas, né? Tem os outros tipos de sutiã sem bojo. Sem bojo. Eu senti que aquilo me fez ganhar tempo. E outra coisa, porque assim, quando a gente acorda, toma banho, abre a gaveta da calcinha. Eu lembro que na época me dava uma ansiedade, porque eu não conseguia encontrar a calcinha que eu queria. Eu ficava procurando. Dá nervoso. Não é? Você já fica estressada. Porque é isso, você não sabe o que tem ali dentro. Você sabe, são calcinhas, ok? Mas não estão separadas por categoria, um exemplo, por cor. Porque num dia você vai colocar uma calça clara. Você tem que usar uma calcinha da cor, do tom ali da sua roupa para não aparecer. Então, até você encontrar, você perdeu o quê? 10 minutos? Não é? Eu brinco assim. Às vezes você fala assim, eu tenho que sair 7 horas. Eu sou uma pessoa assim, ó. Se eu tenho que sair 7 horas, eu acordo 6h30. Eu acordo, levanto 6h30, eu tomo meu banho. Eu faço meu skincare, passo minha maquiagem. 7 horas eu tô saindo de casa. Porque eu sei onde estão as minhas coisas. E eu faço uma coisa, um dia antes, eu gosto de separar. Se eu vou sair muito cedo, eu separo a roupa que eu vou usar no dia seguinte. Então, eu já deixo. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra você. Como era em casa. As calcinhas. Vamos falar das calcinhas. Teve uma época que as minhas calcinhas, elas são no quarto, normal. Né, a pessoa tem calcinha no quarto. Só que aquilo me incomodava. Eu ter que sair do banheiro, pegar a calcinha, voltar pro banheiro, passar o hidratante, passar o creme, a maquiagem. Né? Eu comecei a deixar a calcinha no banheiro. Levar então, a roupa? Não, eu tive uma gaveta, organizei uma gaveta no banheiro de calcinha. Só de calcinha. Então, a primeira, só tenho 2 gavetas. A primeira gaveta era minha, só de calcinha. Então, tomei o banho, sequei lá o corpo e tal. Abro a gaveta, pego a calcinha, que eu já vou usar. Aí, eu vou fazer outras coisas, busco a roupa, ou já deixo a roupa no banheiro, me troco. Porque é ali que eu faço a maquiagem, que eu passo o hidratante, que eu passo o fruto solar, que você penteia o cabelo, faz o cabelo. Pra mim, é no banheiro. Tem gente que tem a penteadeira dentro do quarto, tudo. Então, funciona. Mas eu não consigo funcionar, sentar e ficar lá. Não, é rápido. Até porque eu não levanto tão antes. Porque eu sou muito... eu acredito que eu sou muito prática. Então, pra mim... Eu também sou. Eu gosto de praticidade. Eu não gosto de nada... que leva assim, 5 horas da manhã eu vou acordar. Não vou não. Eu vou dormir. Vou dormir eu vou dormir mais um pouquinho. A minha sanidade mental. Mas entra também a questão de você se planejar antes. De me planejar Porque antes. se você não se planejar antes, é que nem, por exemplo, para esse podcast aqui, eu já deixei a roupa separada. Sim, então, eu também. Na minha cabeça, eu já lavei o cabelo ontem à noite, que eu falei, senão eu tenho que levantar muito mais cedo. Exato. Eu prefiro dormir até um pouquinho mais tarde. Eu sou dessa opinião. Então, eu durmo mais tarde, mas para eu acordar um pouquinho mais tarde. Isso eu entendi como funciona. Sua, né? E o meu corpo, eu preciso dormir um pouco mais. Então,
Às vezes eu prefiro dormir, eu vou dormir 11 horas, meia-noite, mas em vez de eu acordar às 5. Assim, falar, não, dorme às 8 pra você acordar às 5. Não. Eu prefiro dormir um pouquinho mais tarde. Isso é você se conhecer também, né? Porque a gente precisa se conhecer. Então, eu me conhecendo, eu falo, eu prefiro dormir até um pouquinho mais tarde. Eu tenho meia hora para sair. Eu sei que em meia hora eu tenho que estar pronta. Então, eu deixo tudo pronto um dia antes. Se eu tiver que colocar algumas coisas dentro do carro, eu já coloco dentro do carro e eu deixo na porta, para eu não esquecer no dia seguinte de levar. Isso funciona para trabalhar também, Nossa, né? você me falou uma coisa, quando nós tomamos café na padaria, de uma cliente sua, que na saída... Isso. Ela colocou, eu não lembro exatamente o quê, porque era o acesso assim, dela. Eu fui organizar a casa dessa cliente e aí eu reparei, eu sou muito perceptiva, porque assim, é o que eu falei. Quando eu vou fazer um projeto de organização, eu faço inúmeras perguntas, porque eu preciso conhecer você, conhecer a sua rotina, conhecer a sua casa, a rotina da sua família, e entender o que você está buscando. Porque você está buscando algo, eu preciso sanar isso. Eu tô ali para sanar, não tô ali simplesmente para ir lá e dobrar as suas calcinhas, colocar no nicho bonitinho e tá tudo certo. Não, eu preciso entender, falar, o que ela tá me chamando? Porque arrumar ou organizar, todo mundo sabe. Direito ou não, certo ou não, de dobra ou não, mas sabe, a pessoa sabe colocar em ordem, né? Claro, E tem até pessoas que encontra não. na internet, né? Encontra, Alguma a gente tem coisa. vídeos e tal. Então, mas se ela tá isso. buscando um profissional, eu preciso entender. Aí eu busco a rotina, então eu sou muito perceptiva. Às vezes eu faço perguntas até invasivas, que a cliente às vezes pode achar. Mas assim, qual é a roupa que você veste quando você vai trabalhar? Qual é o sapato que você usa? Né? E aí eu percebi que tinha na entrada da casa dessa cliente alguns hidratantes corporais, hidratante de mão, tudo maquiagem, bem na porta, no nicho. Aí eu reparo no primeiro dia, eu observei. Na porta de entrada. Abre a porta, tem um aparador, tava lá. Tem até ela tem um móvel lá decorativo que ela colocou uns perfuminhos e tal. Aí eu falei assim, você quando desce já fica aqui embaixo. Se você precisa sair, você só dá um retoque aqui, né? Isso aqui eu preciso deixar aqui, certo? Porque a minha intenção é o quê? Isso aqui não é aqui. Tá fora do lugar. Tá fora do lugar, não tá na sua casinha, exemplo, né? Ela falou, sim, porque na correria tal, passar um batom, aí já fica aqui, ó, aí ela abriu a gaveta. Aí tinha lá lápis de olho, rímel, porque é do lado do banheiro, do lavabo, que tem um espelho. Ela falou, então aqui, ó, já retoca a maquiagem e tchau, vou pro carro. Eu falei, então vamos criar um espaço aqui, uma bandeja. Ela não tinha. Tava meio que espalhado. Tava espalhado. Aí tava espalhado. Eu falei, vamos criar um espaço, uma bandeja, um organizador onde você já deixa. Aí ela falou, sério que você vai deixar eu ficar aqui? Eu falei, sério. Igual os sapatos também dessa cliente e de outros clientes. Fica na porta, os sapatos mesmo. De sair, ela não gosta no quarto. Ela falou, eu não gosto de sapato dentro do closet. Do quarto, do armário, do guarda-roupa, né? Qual a sua opinião sobre... Eu gostaria de saber. Sapato no quarto? No closet. É assim. É bom, não é? Se eu pudesse opinar, se eu puder opinar... eu tô pedindo a de sua não opinião. ter... Energeticamente falando, não é aconselhável. Porque, primeiro que por exemplo, na minha casa, não se entra de sapato. De jeito nenhum. É ciricutico, dá nervoso, eu fico nervosa se entra. Isso é um caso que me traz ansiedade mesmo. Eu gosto. Eu fico nervosa mesmo. Eu falo que eu saio do meu eixo. Se eu vejo alguém dentro da minha casa de sapato. Isso eu tenho desde criança. Isso eu falo que eu nasci, minha mãe fala que desde criança eu mando as pessoas tirar o sapato para entrar. E aí teve um processo, né? Mas porque depois que você casa... Mas aí tem algum chinelo ou não? Eu tenho um cestinho com chinelinhos lá. Tem até uns chinelinhos de frio mesmo. Que eu ofereço. Tem gente que quer colocar, tem gente que não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem pessoas que já falaram, mas já me questionaram. Eu falo, na minha casa é assim, eu não fico confortável que ninguém entre de sapato. Eu não gosto de... porque é uma sujeira que você vai pra rua. Então. Imagina só, você andou o dia inteiro na rua, você entrou num restaurante, você foi no banheiro, você pisou na rua, você andou de metrô, você andou de ônibus, você pisou em escala, você pisou... Aí, cara, você pega esse seu sapatinho que você andou na rua o dia inteiro, imundo. É na China ou no Japão? No Japão, né? Eles não entram nem nos templos, né? Assim, nem nos templos eles usam sapato dentro. Eles respeitam, porque a casa... É o seu lar sagrado, né? É. Então, ele precisa ser respeitado. Eu penso muito nisso. Então,
Eu não entro de sapato. É coisa minha mesmo. Não, Depois que eu entendi. Eu já vi várias casas E depois assim. que eu entendi questão de energia, sujidade, mas eu sempre me incomodei. Isso é fato. Isso também vem da minha mãe, também não entrava. Então a gente sempre teve um chinelo pra dentro, pra fora de casa, esses negócios assim. E a relação do sapato ir para o closet, o meu fica. Só que todo sapato fica na porta lá, e aí ele entra um dia da semana, é higienizado, lava a sola do sapato, deixa secar, e aí ele sobe higienizado. Tem até aqueles tapetes, tipo um... É tapete que você coloca o pé assim, higieniza? Mas não? ele é superficial, né? Lembra, na pandemia teve só de passar no álcool, na Cândida, um exemplo. Mas é algo que é superficial, não vai tirar, porque se você escovar a sola do sapato, vai sair preta, né? Então, eu não entro na casa das... É muito difícil entrar na casa das clientes, eu ponho pro pé, porque tem cliente que fala, aqui a gente entra, então... Tudo bem, eu respeito, tudo bem, cada ok. Pessoa, né? Cada casa. Mas tem casa que eu não entro, eu levo um sapatinho, uma meinha para colocar. E não concordo de deixar sapato dentro do closet. Tem gente que tem até dentro do quarto mesmo. Eu não acho higiênico. Higiênico e nem energia, eu acho pesado, porque a sola do sapato, os japoneses falam disso, né? Onde você pisou. Sim, faz sentido, Faz né? sentido. Então eu falo, se tem que higienizar. Seria o certo. Mas aí vai de cada um. Se você falar, não me incomodo, não ligo de ter sapato com roupa, de sapato com bolsa. Aí eu entro naquela questão assim. Eu tenho clientes que também não entram, mas não higienizam. Aí guarda suja. Aí eu falo, não faz sentido, olha só. Se você não entra de sapato dentro da sua casa, mas ele vai pro guarda-roupa sujo. Quando você vai se vestir, o que você faz? Você põe a roupa, pega o sapato e coloca no pé. Você vai estar dentro de casa com o sapato sujo. Aí a pessoa faz, nunca parei para pensar. Então, isso que você tá falando, Má, eu tô processando essa informação. Faz muito sentido, porque é a sua casa, é o lar sagrado. Então, assim, você passa por muitos lugares, eu acredito em energia também. Muita energia. Mas isso também tem muito a ver de acesso à informação. Eu vejo que as pessoas mais leigas e desprovidas financeiramente, elas não têm esse entendimento. Não tem. Não. Então, por falta de acesso. Mas até as pessoas que têm acesso não assimilam. Tipo, é algo que não é... Então, isso que você está falando para mim, isso que você está falando para mim é quase que uma novidade. Então, é novidade. Porque na minha família, no meu ambiente, não. Você não foi criado. Todo mundo entra de sapato, pisa no tapete. Exato. E aí você fala, é normal para você. Para mim é anormal. Então, mas agora você trazendo você levantou uma a poeira, você levantou exato. a consciência. Levantar a consciência, porque eu falo assim, eu às vezes vou organizar tudo, e aí, a gente não entra de sapato. Aí quando eu olho, tá, tudo bem. Aí quando eu vejo os sapatos, tudo sujo. E assim, a sujeira, ela traz o quê? Mofo, poeira, sujeira, porque tá sujo. Imagina a sola de sapato suja. Aí você traz ele e coloca ele num ambiente fechado. Geralmente os guarda-roupas, os closets têm porta. Aí você pega aquela sujeirinha que tá ali, enfia dentro do guarda-roupa e fecha a porta. Aquilo dali tem umidade, ele vai se proliferando. Já pegou sapatos com bolor? Sim. Porque veio da onde? Da sola do seu sapato que você não limpou. Sim. Entendeu? Então, assim, a sujeira... E às vezes, o sapato, você não tem onde guardar. Você põe perto da roupa. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve. É uma bola de neve. É claro que vocês falam assim, Marcela, vai ficar louca, não vai entrar de sapato dentro de casa, vou ter que ficar lavando o sapato, eu não tenho tempo. Em casa é uma vez na semana, fica uma beleza na frente de casa lá. Os sapatos, quando eu morava em apartamento, a gente não abria nem a porta. Mas não tem aqueles organizadores que fica até bonitinho? Tem, mas assim, se você troca muito de sapato, vai ficando sapato na porta, né? Entendi. Mas uma vez na semana, os sapatos entram, são todos higienizados e sobem para o quarto. Lá em casa é assim. E tem clientes também que guardam o sapato próximo à roupa, porque não tem onde guardar mesmo, não tem um espaço físico. E aí eu falo, não, vamos criar um espaço, um outro ambiente para esse sapato. Vamos resolver com uma caixa, uma prateleirinha, mas vamos tirar essa roupa de perto do seu sapato. Para não contaminar, né? Porque tá limpa. Às vezes você tem uma rinite alérgica, você não sabe nem por que é dentro da sua casa.
Nossa, meu marido tem rinite, gente. Então, a minha melhorou muito por conta da limpeza eficiente. É. Mas, assim, agora, voltando do sapato, é isso. Eu não concordo. Mas, vamos dizer assim, se você tem poucos sapatos, você é uma família que não tem muitos sapatos, dá para você criar um espaço no hall de entrada, próximo ao hall de entrada, tem uma lavanderia grande, dá para você fazer uma sapateira na lavanderia? Tenho clientes que fazem. Porque você pega, né? Já e lava, leva. já higieniza e a pessoa já sabe, ó, todo o seu sapato tá lá, fica guardado lá. Ele tem um espaço lá. Agora, tem as mulheres que têm 300 pares de sapato, 200 pares de sapato. Não tem como criar uma sapateira no meio da sala. Então, onde você tem a sua sapateira, mas faz a higienização, não precisa ser com a escova. Mas dentro da sala faz sentido? Não na sala, mas assim... Na entrada da sala, Na entrada por exemplo. do hall, quem tem um hall de entrada, você tá. pode... É isso que eu tô falando. Se você tem poucos sapatos, porque tem família que tem pouco. Uhum. Tem gente que tem 2 tênis, 2 chinelos e uma sandalinha, pá. O problema é a mulher, né? Não é mais o homem. Mas tem homens que têm muitos sapatos também. Mas se você criar um outro espaço fora, um roupeiro, se você tem um espaço, quem tem casa grande, criar um roupeiro fora do quarto, um espaço que faz só a sapateira da casa inteira ali, funcionaria? Se for dentro do quarto, porta fechada ou aberto, pode ser? Um closet aberto, que tem muitas pessoas que têm. Só que tem que ser, pra mim, tem que ser higienizado. Pra mim não faz sentido você entrar dentro de casa, onde você tem a sua casa limpa todos os dias ali, ou em alguns dias da semana, e você entrar com esse sapato que você foi, sei lá onde. Pro centro da cidade. Eu morro de nojo. Eu sou nojentinha, assim, sabe, pra isso. Mas faz sentido. Eu fico inconformada quando você pisa no tapete de sapato. Eu falo, gente, é uma sujeira. Aí você senta no tapete da sua casa, aí você deita. Você tem criança pequena que põe a mão na boca. Às vezes a criança tem uma desentiria, um piriri. Você fala, E não sabe comeu por alguma quê? coisa. Não. Às vezes é a sujidade que tá dentro da sua casa. É a forma que você não tá limpando direito. Né? Você que tem porque a criança gente pequena, não entra de consegue sapato enxergar, sujo. né? A gente não consegue É uma sujeira que não é visível. É uma sujeira invisível. Invisível aos olhos. Então, a gente não vê. Mas tem muita sujeira. Já fizeram testes, né? Tem até reportagem disso. De pegarem uma casa que tinha criança pequena e todo mundo entrava de sapato. Eles pegaram o cotonetezinho e fizeram lá. Tem muito mais bactérias e sujeiras do que um sanitário. Caramba, do que um sanitário. Porque aí você pega ali, tem estafilococcus, tem um monte de bactérias e essas sujeiras imperceptíveis. Aí, às vezes, a criança tem uma recorrência muito grande de sempre tá com dor de barriga, sempre tá com a garganta inflamada, tá sempre ruim, tá sempre com coceira no corpo. Vem da sujidade que tá ali na sola do seu sapato. Pode ser. Pode ser. Então, é ruim. Então, é aquilo que a gente falou, os japoneses não entram, porque, outra coisa, eles acreditam que quando você anda na rua, você tem a sujidade do mundo ali, de onde você tá. Quando você vai entrar dentro da sua casa, é o seu lar sagrado, que é o que a gente falou. É onde você descansa, é onde você se alimenta, é onde você tá no ambiente com a sua família. Você vai entrar com a sujidade da rua, do mundo... Então pra dentro da sua casa? Exato. Então, você deixa pra fora. Por isso que os japoneses também não entram. Porque tem aquela sujeira, a sujidade de fora mesmo. E energicamente falando também. Imagina você vai num cemitério. A energia, falando de energia que tá ali. Aí você, entra dentro da sua casa. Eu não entro. Caramba, faz muito sentido. Faz muito sentido. Nossa. Então, é o que você falou, pra você é comum. Sim, mas é comum, Omar, por conta do ambiente que eu cresci. O meu esposo, ele cresceu num ambiente assim, entrando... Então, isso foi muito difícil de tirar em casa. E você veio de outro ambiente. E aí, como que faz? Foi muito difícil. Porque são 2 mundos diferentes. Aí nós tínhamos os filhos pequenos, meu filho era pequeno, eu falava, eu não quero. E aí eu criei uma ansiedade muito grande, porque como as pessoas entravam de sapato na minha casa, isso me incomodava de verdade mesmo. E você falava para as pessoas ou não? Sim. Mas entravam, porque somos 2, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Então, muitas vezes sim, muitas vezes não. Era muito engraçado. Às vezes, a minha família entrava e vinha outros amigos que entravam com e minha família sem. Porque meus pais são acostumados, meus irmãos, tudo. E aquilo você ir embora da minha casa, eu já vinha passando, na época, o pano. Eu já vinha com produto e pano. Eu arranquei o brilho do piso, de tanto limpar. De tanto limpar? Porque se fossem 10 visitas na minha casa o dia inteiro, eu limpava.
Porque é como se eu ver a sujeira, assim. Isso me incomoda. Isso. É uma coisa que me tira do meu centro. Já chegou visita na minha casa, o meu marido não falar. E quando eu descer, assim, fui encontrar com a visita, eu ia olhar pro pé. Aí eu não consigo nem me concentrar no que você tá falando. Porque é algo que me deixa irritada mesmo. E eu fico ansiosa, eu fico nervosa. E eu vou começando a bater os dedos. Aí a pessoa tá falando comigo, eu tô assim, ó. Aí chegou a hora que eu... Então, deixa eu te explicar. Aqui a gente não entra de sapato. Você pode tirar, por favor? Porque senão eu não consigo nem conversar, eu não relaxo. Isso é meu, é ruim. Entendi. Não sei. Não, eu não acho ruim, porque é aquilo, eu acho que tudo vem de histórico, né? Então. Porque assim, tudo tem a ver com o ambiente, né? Por exemplo, que nem eu cresci num ambiente onde a minha mãe, ela dava muitos legumes, saladas. Eu amo. Eu faço assim, ó, travessas enormes de salada. Eu amo. Eu como sem tempero. Eu pareço uma coelhinha, sabe? Eu amo. Por quê? Porque a minha mãe cresceu incentivando isso. A minha mãe, ela fazia mais escondido. Porque como a gente não gostava, tudo ela colocava em sopa. Tá. Sabe, Camuflado, assim? Camuflado. Né? Assim, tanto quando... Então, agora o meu marido, ele já não come legumes. Eu não comia nada. Mas por quê? Porque ele não foi tão incentivado a isso. Então, eu acho que assim, o ambiente molda você. Então, molda. se você tem... E eu acho que tudo é acesso à informação. Também. Eu acho muito bonito isso. Então, eu no meu olhar, eu não acho errado nem nada. Pelo contrário, porque se você for analisar o fato em si puramente, você fala, caramba, faz sentido. Eu fui no cemitério. Aí eu chego em casa, eu não limpo o sapato, eu guardo no closet, junto com as minhas roupas limpas. Não, e aí você entra em casa, aí você passa pelo tapete, aí você sobe no seu quarto. Aí você tá contaminando. E aí, às vezes, você apega coisas... Ai, não tá limpo aqui. A pessoa que limpa não limpou. Ou você mesmo fala, nossa, que sujeira. Ai, o pó da rua. Não. Você que trouxe. Você nem se ligou da rua. Que é da rua. Assim, a minha casa, ela é... E acredito que a casa das pessoas que não entram no sapato conservam melhor a limpeza. Sim. Porque você tem sujeira normal do dia a dia. Tem a poeira, lógico. Tem a sujeira... A gente solta, né? As células mortas, cai cabelo, tudo. Sujeira que você cozinha, tudo. Mas não é aquela sujeira... Aquela coisa, né, impregnada, suja ali. Não é a casa... Depois que todo mundo parou de entrar em casa. De verdade, que eu consegui tirar isso até das visitas. Hoje todo mundo sabe que na minha casa não entra de sapato. E se a pessoa vai a primeira vez, eu falo tem gente que fala assim... Ai, Má, eu tenho vergonha de pedir pra pessoa tirar o sapato. Eu falo... Então, mas é a sua casa. Que tem que ter vergonha de entrar na sua casa de sapato numa casa que não entra. Ela que tem que perguntar, né? É que não tem o hábito também. É. Mas a pessoa já entra no... Vai que vai. Então, em casa, tem até uma plaquinha na minha porta lá que eu ganhei. Tem, por favor, tire seu sapato antes de entrar. O tapetinho fala também para tirar o sapato. Também. Mas eu também falo. Aqui em casa a gente não entra de sapato. Vai um prestador de serviço... porque a sua casa, suas regras. Quando vai prestador de serviço, eu sofro um pouco. Eu confesso que eu sofro. Porque aí eu falo, você tem propé? Aí põe o propé. Existem até prestadores que já tiram o sapato, já sabem que você contrata sempre. Mas, assim, também dia de festa, assim, se você falar assim, você vai fazer uma festa, o pessoal em casa brincando, Marcelo, eu falo, não, gente, hoje é festa, dentro de casa. Então, tira o tapete, entra de sapato, teve uma festa só de mulheres em casa, as meninas tudo ficaram meio assim, mas é pra entrar, eu falo, lógico, hoje sim, hoje pode. Sim. Amanhã ela vai ser limpa e tá tudo bem. Então, hoje eu não sofro mais também com isso. Porque me causava tão mal de eu não conseguir explicar para as pessoas que eu não queria que entrassem de sapato, que me fazia mal. Hoje, não. Se eu tiver que fazer uma festa hoje em casa, eu só tiro o tapete. E tá tudo bem. Depois é só limpar, jogar uma aguinha, um produto lá e tá tudo certo. Perfeito. Né? Então, eu não fico sofrendo. Mas eu sofro que eu falo, né? Fico... Então, nervosa. Isso que você está falando, vamos trazer da ansiedade, né? Que é a bagunça, a desordem. E isso te causava. Sim. Mas porque você já tinha um entendimento. Às vezes a pessoa não tem nem isso de entendimento. E aí? Às vezes ela por si mesma, ela tá ansiosa. Mas de repente, será que o que não tá causando... Você sabe que, às vezes, assim, a esposa ou o marido me contratam para fazer organização. E um assunto é assim, eu tô fazendo para salvar meu casamento. Porque, às vezes, a bagunça incomoda um, mas não incomoda o outro. Porque tem gente que não se incomoda.
Tem gente que fala, Marcela, eu não me incomodo com a minha bagunça, eu me acho na minha bagunça. Aí eu falo, ninguém se acha na bagunça, mas tudo bem. Eu acho que perde tempo na bagunça, Muito né? tempo. Muito tempo. E você perde tempo, dinheiro. Sim. E eu falo, sanidade mental. Porque o tempo e a que bagunça traz sujeira. Sim. Porque se tá tão bagunçado, você não consegue limpar. Um ambiente bagunçado, você não consegue limpar. Você não conseguindo limpar, você faz o quê? Você cria poeiras. Eu não consigo produzir num ambiente Você bagunçado. cria sujeira, então você cria bicho. Porque o bicho vive na sujeira. Barata, aranha, quando você já reparou que tem um lugar que você não limpa faz tempo que ela cria, vem aranha. Fungos, o mofo, o bolor, a traça. Então, isso vem da sujeira. Vem da sujeira, da umidade. Então, um ambiente bagunçado, ele traz outros transtornos também, né? Outras consequências. Então, algumas pessoas falam, eu estou fazendo, não é por mim, é pelo outro. Só que quando ela começa nesse processo de organização, que eu começo a entrar com a organização, e eu tenho muitas vezes que tomar até um certo cuidado, porque a pessoa está ansiosa também, sem saber, que pela bagunça, porque ela não encontra, e ela também fica ansiosa por ter que organizar. Existe isso também. A pessoa ela fica ansiosa de eu estar ali. Eu incomodo ela estando ali. Então, ela fica também ansiosa e nervosa, estressada por eu estar ali, porque eu estou mexendo nos seus objetos pessoais, Sim. na intimidade das pessoas. Exato. Então, eu também tenho essa percepção de até onde eu posso ir com essa pessoa. Às vezes, eu tenho que ir devagarzinho. E o desapego é um dos processos mais dolorosos que eu encontro, das pessoas não quererem desapegar. São apegos emocionais. Eu ganhei de fulano. Aí a pergunta que eu faço, mas você é feliz? Te traz felicidade? O que essa peça te causa? Que ela... Aí ela, então era uma época que eu não estava muito bem. Eu falo, e por que você guarda? Aí a pessoa faz, mas é que eu ganhei de uma pessoa que eu gosto muito. Eu falo, mas a peça não te remete à lembrança boa. Então não faz sentido você ter. E aí é onde eu vou conseguindo. E aí nisso a pessoa vai aceitando esse processo de desapego, vai aceitando o processo de organização. E aí é onde eu fico mais feliz, que eu falo assim, o meu olho brilha. Que ela fala, eu encontro as coisas agora. Eu sei onde está. E eu falo assim, você faz compra no seu próprio guarda-roupa. Compra no você faz seu... Porque quando a gente, não sei se você já reparou nos vídeos que eu faço, a gente coloca tudo em cima da cama. E vamos separando, A pessoa fala, eu não sabia que eu tinha tudo isso. Ela... Inconscientemente, ela olha pro guarda-roupa. Ela vai guardando. Ela fala, eu tenho bastante roupa, mas eu não tenho roupa. Quando você coloca, por exemplo, uma categoria, um vestido, você coloca tudo aqueles vestidos em cima da cama, ela fala, nossa. Fica aquela montanha. Eu não tinha noção de que eu tinha tudo isso. Aí é proposital, né? A gente faz de propósito, que é para enxergar o que ela tem. Porque você olhando dentro do armário não parece muito. Não parece muito. Quando você tira tudo isso de dentro do armário e coloca em cima de uma cama ou numa mesa, a pessoa ela enxerga e ela olha, eu não lembrava mais desse, eu achei que eu tinha doado. Aí eu falo, fazendo compra no guarda-roupa. Tá fazendo compra no seu próprio guarda-roupa. Isso que você me falou, tem um livro, acho que é o Sapiens, que fala dos coletores, né? Que há muito tempo atrás a gente não tinha como estocar, nem alimento, nada. Então a gente caçava, não tinha geladeira para estocar. Exato. Então, será que isso aí não veio depois que criaram a geladeira? Porque aí a gente aprendeu a estocar primeiro o alimento, não roupa. Eu acho que primeiro veio a parte da cozinha. Armazenar. Porque antigamente, se a gente for ver, sei lá, quantos milhões de anos, a gente caçava e comia fresco. Porque não tinha como guardar, porque senão apodrecia. Exatamente, estragava. E aí, é que nem, não tinha roupa naquela época. Não. Então, era o alimento. Eles que faziam a própria roupa também, né? Isso, exatamente. Da caça, que vinha da mas caça. Assim, não estocava. Não estocava, era aquela lá e acabou. Exatamente. E aí, depois, é que nem, tem uma neurocientista, eu não lembro o nome dela, e ela fala assim, que a única evolução que o ser humano teve foi a invenção da geladeira. Porque ela falou assim, se a gente for ver o histórico da humanidade, ele só evoluiu ao ponto da geladeira. Porque ali foi o quê? Ele armazenou ali os alimentos. Então, hoje a gente consegue alimentos por muito mais tempo, né? Por exemplo, a gente consegue armazenar meses.
carne, por exemplo. Você compra põe no carne freezer. Exatamente. Congela, faz alimento e deixa pronto, congelado. E ela fala também, porque ela fala essa questão da obesidade, né? Ela fala assim que houve um salto da pessoa muito magra para a obesidade. Não teve aquele meio termo. Antigamente éramos mais saudáveis, né? Sim. Porque até isso, não tínhamos acesso de estoque de alimento. E alimentos até processados também, né? Sim, também. Então eram alimentos mais, igual você falou, você foi criada comendo muita salada. Porque antigamente, pelo menos meus pais não tinham o hábito de comprar pizza, hambúrguer, refrigerante. Na verdade, não tinha condições. Não tinha condições. Fazia uma compra boa no mês, mas era alimento, comida, né? O arroz, o feijão, o macarrão, tudo. E isso faz muito sentido, porque as pessoas estocam comida. Sim. E aí... Estocam roupa. Então. Eu falo assim, a roupa ainda é pior, porque o alimento, ele estraga. Ele estraga, você joga fora. Joga fora. A roupa estragada, a pessoa não quer doar. Ela não quer jogar fora. Porque a roupa, às vezes, está furada, com mofo, com bolor. E às vezes a pessoa dar um jeitinho. Mas às vezes a pessoa não usa, que nem você estava falando, que você pergunta para sua cliente se isso te traz felicidade. Eu desapego com muita facilidade de coisas materiais. Eu sou zero apegada a coisas materiais. Isso é bom. Já o meu marido não. Meu marido é apegado. Nossa, teve uma vez que eu peguei a roupa que ele não usa, porque assim, o que ele usa é o que está mais em cima, que está de fácil acesso. As que estão embaixo, assim, dificilmente ele usa. Aí a gente entra no processo de organização. É onde entra a organização que vem as dobras diferentes, onde a gente fala que você tem que visualizar. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes está embaixo, ele não está visualizando. Não usa porque está lá embaixo. Então, ele tem preguiça, falta de tempo, não está enxergando o que tem, então ele não usa. E de você organizar de outra forma, ou às vezes pendurar essas camisetas. Tem gente que gosta de pendurada. Tem gente que gosta de dobrada, aí a gente faz uma dobra de arquivo, que a gente fala que é onde você visualiza tudo que você tem. Porque, o que não é visto não é lembrado. Uhum. Não falei que você faz compras no guarda-roupa? Então, o que está lá no fundo, você não está vendo, você nem lembra que você tem. Quando você vai fazer uma limpeza, ou você vai fazer um processo de organização, que você lembra o que você tem. Então, não é que você tem que... Marcelo, eu tenho que desapegar de tudo. Não. Você pode ter vários tipos de vestidos, vários tipos de sapatos, de sapato alto, sapato baixo. Você é uma pessoa que troca muito de roupa, trabalha fora, todo dia, que tem que se vestir. Ok, mas precisa ser usado. Se você não usou em um ano... Então, é essa pergunta que eu faço. Quando eu Sim, um ano, passou todas as estações. Eu me desapego por causa disso, porque a pergunta que eu faço, quando de tempos em tempos, eu faço, assim, um catado. Eu também faço. E eu falo assim, essa roupa eu usei? Não. Há quanto tempo que eu não usei ela? Eu não uso, sei lá, há um ano. Meu, ela tá aqui ainda. Às vezes até mais, você não usa. Então, e do meu marido, no caso, porque quando eu faço a minha, eu quero fazer a dele, porque ele não faz. O meu também não, quem faz sou eu. Aí eu falo, mas você não usou. Eu te vi com essa roupa, sei lá, 3 anos atrás. Em casa, esses dias, eu tirei aquelas blusas de lã. Porque meu marido não usa. Camiseta polo. É raridade ele usar. Aí ele falou, deixa aí. Eu falei, vou deixar 3, 4, tá bom. Você não usa, vai ficar energia parada. Também. Energia parada. Energia estagnada, o negócio fica ali, só pegando pó, pegando poeira, embolorando. E trabalho, porque você tem que ficar lavando. Trabalho, então. Aí você não tem. Aí o dia que você vai limpar o guarda-roupa, eu falo. Aí tem aquele mundo de roupa que você não usa, tem que tirar. Você não vai tirar. Dá preguiça, que eu falo assim, a pessoa, ela fala, não, eu arrumo meu quarto sozinha. Eu falo, tá bom. Aí, na metade do dia, cansei. Volta tudo pro lugar, já não aconteceu isso? De você tirar e falar, gente, cansei. Volta tudo pro lugar, você não termina de olhar, você não termina de limpar. Então, você volta tudo de volta de onde estava, até mais bagunçado, eu falo. Porque você cansou, é tanto estresse que gera o acúmulo que a gente não faz ideia. Então, e da onde que vem esse acúmulo num caso assim? Eu acumulo... Tem uma coisa assim que eu gosto de comprar mais livros do que roupa. Até o meu marido... Às vezes eu falo pro meu marido, eu não tenho roupa. Aí ele fala assim, pega os livros lá e faz uma roupa. As páginas. Rasga. Porque eu gosto... Assim, o que eu... Antigamente não. Só que isso mudou de alguns anos pra cá. Eu comprava... Nossa, eu tinha assim, tipo, coleções. Tipo assim, casaco, eu comprava um de cada cor. Camiseta, um de cada cor. Relógio, um de cada cor. Agora você... Nossa, de uns 10 anos pra cá... Porque você vê que não faz sentido. Tem coisas que não faz sentido você ter. Mas entendeu? Aí tem pessoas que compram, assim, que nem 300 calçados.
Que nem eu cheguei a ter, eu cheguei a ter 12 relógios. E eu falo assim, mas eu uso só um relógio num braço. Eu uso um só. Eu tenho esses relógios, ó, tô sem relógio. Aí, cadê o relógio? Vamos desapegar desses relógios. E eu já vendi 6, da Michael Kors. Ah, tá. E eu já vendi 6, ainda Michael Kors. Então, ficou 6 ainda. Precisa ser... Vamos deixar 2, né? Um mais chique, elegante, um mais esporte. Mas é isso. Existe a compulsividade, né? Que é muito difícil a gente falar sobre isso, mas o que está externo, para mim, é o que está no interno. Então, quando você tem um ambiente bagunçado, com desordem, a sua mente está bagunçada. Sim. Eu tenho uma cliente que ela falou para mim, quando eu tô com dificuldade, assim, de me concentrar, eu organizo a minha casa, o meu espaço, para eu conseguir organizar a minha mente. Então, olha é até bonito de ouvir, porque você fala assim, ela precisa organizar o espaço que ela tá, eu sou assim também, para se centralizar e organizar a mente. Eu também sou assim, eu trabalho com isso, mas tem pessoas que trabalham com organização e não são organizadas, ok? Eu me estresso e é um motivo até de briga dentro de casa, eu falo. A bagunça. Pra mim, eu fico estressada. Meu marido não se incomoda. Ele é o oposto. Ele não se incomoda. De verdade, ele não se incomoda. E eu falo assim pra ele, é um ponto que você não tem ideia. Quem é assim, não consegue explicar pra pessoa que não é. É algo simples. São almofadas no chão, um exemplo. É bagunça. Vamos colocar de volta no lugar. Usou? Porque a casa também, ela é cíclica. Ela precisa de movimento. Não precisa ter uma casa de revista. Casa de revista é uma pessoa que não mora. A casa, ela tem movimento, ela é orgânica, né? Você cozinha, você usa. A gente tem que usar a casa, sim. Tem que ter vida, uma coisinha ou outra fora do lugar, num dia, né? Tem a diferença Mas acho que não 100%. Desorganização, assim, né? a desorganização crônica, né? Com a que não é crônica, aquela que é do dia a dia. É você deixar uma mochilinha fora do lugar e tal. Para não se tornar uma desorganização crônica, é não você voltar aquilo para o lugar. Então, você sabe o que eu criei na minha casa hoje? Um espaço na sala com as minhas bolsas. Por quê? Eu ando trocando, eu sou muito de fase. Tem fases que você vai me ver com a mesma bolsa o mês inteiro, 3 meses inteiros. Eu uso até acabar. Só que agora eu estou numa fase que eu troco. Dependendo de onde eu vou, eu pego só uma carteirinha. Essas bolsinhas mais fácil, né? Se eu vou em outro lugar, eu troco. E eu estava observando que eu estava bagunçando a minha casa. Por causa? Das bolsas. Cada dia tinha uma bolsa pendurada num lugar. Eu tenho um ganchinho lá de chave, aí tava as bolsas penduradas. Daqui a pouco eu tinha uma em cima da mesa, a outra na cadeira. Aí eu falei, não tá dando certo. E não tá dando certo aonde eu estou deixando elas armazenadas, que era dentro do meu guarda-roupa. Eu não tenho muitas, mas assim, cabe num espaço pequeno. Porque eu também entendi que eu não preciso de muitas bolsas. Eu sou apaixonada por bolsa e sapato, mas eu não preciso de tanto. Se eu não vou usar... Aí eu falei, eu preciso criar um espaço onde fica fácil, igual o da minha cliente, que eu criei o espaço de cremes e perfumes. É uma parte, né, do que ela usa ali na sala. Aí eu tenho uma gaveta lá na sala que estava cheia de jogos nossos. Eu falei, eu vou tirar e vou colocar minhas bolsas aqui dentro. E tá funcionando. Porque eu chego em casa, se eu troco de bolsa, eu já coloco a bolsa dentro da gaveta. É ali onde eu tô na saída. Você não se estressa mais? Você não e assim, eu sentada na mesa, eu olhei 1, 2, 3, aí eu olhei pra mesa 4, 5. Na mesma semana eu usei, porque eu fui em eventos diferentes, eu usei bolsas diferentes. Eu saí à noite pra jantar, eu coloquei uma bolsa. Eu saí de manhã pra trabalhar, eu coloquei outra. Aí eu fui à tarde num cliente, eu fui com outra. Porque aí eu vou com uma mochila, porque eu levo uma prancheta. Aí eu falei... Não tá dando certo. Isso é um exercício legal, né? É porque você também tem a percepção de como é a sua rotina. Sim. Porque você conhece a sua rotina. Então, vamos falar da cozinha. Você toma café de manhã em casa? Tomo. Você tem o hábito de pôr a mesa? A mesa não, tem um balcão. Um balcão, por ali. Você põe um joguinho americano. Eu tomo sentado, meu marido em pé, de frente pra mim. Que não é legal, né? Eu falo pra ele. Mas assim... Você come um pãozinho, uma manteiga, toma um cafezinho preto, às vezes come algo gelado, assim, 2 um queijinho. Ovos. Então, eu gosto muito de criar essa solução para o cliente. Cria um canto do café lá, uma gaveta, uma bandejinha com secos, alimentos secos. O que você consome de alimento seco? É uma torrada? É um pãozinho?
Não precisa deixar no armário. Você pode criar Você até pode no armário criar... um espaço, um organizador, uma bandeja, um organizador de acrílico, o que você quiser. Ali. Uma caixinha, um cestinho. Você tira do lugar, põe em cima da mesa. Na geladeira. Mas eu como um queijinho, como um requeijão, uma maionese, sei lá, uma manteiga. Cria um organizador dentro da geladeira, com aquele alimento que você consome todo dia. É um leite, então deixa o leite junto. Você tira da geladeira e coloca à mesa. Porque a gente não percebe o tempo que a gente perde. Pega o requeijão, pega a manteiga. Aí você sentou. Esqueci a manteiga. Levanta de novo. Esqueci a espátula. Levanta de novo. Já percebeu? Esqueci o guardanapo. Levanta de novo. Então, a gente cria soluções. Como que eu almoço em casa? Não. Então, não preciso ter um espaço. Eu almoço em casa. Eu almoço em casa. 90%. Não, 80%. Assim, eu almoço em casa. Quando eu tô trabalhando próximo, eu vou para casa. Senão, eu levo uma marmita. Mas eu já gosto de deixar a mesa de manhã. O joguinho americano, o talher e o copo. Você vai usar. Já deixa. À noite, eu já deixo o meu jogo americano. Porque eu tomo todo dia café na mesa. Eu tomo só... Às vezes, o meu marido toma junto ou não. Mas eu como um pãozinho com manteiga. É o que eu como de manhã. Então, já fica na bandeja ali a manteiga... Meu copinho lá, minha xicrinha que eu vou usar. Boa, o meu não, fica tudo... Aí fica espalhado, né? Fica espalhado, aí eu então, pega aqui, pega quanto aqui. tempo você perdeu ali? Nossa, eu vou fazer esse cálculo. Eu adoro... Vou medir, depois então, eu te falo. A gente tem que criar como que é a minha soluções. rotina? Eu acordo, aí eu vou, tomo um pouco de água, aí eu vou na geladeira, pego 2 ovos, aí eu pego... Como que é o negócio? Porque eu passo na manteiga e dou uma selada, né? Sim, na frigideira. Isso. E aí depois eu vou colocar água para ferver, faço um cafezinho. Você já pode criar um espaço com os itens de café da manhã. Tudo isso que você... A frigideira fica perto pode ficar perto da espátula. Porque não... Eu gosto muito de brincar com a organização, porque não existe certo e errado. Sim. Existe o que é para sua casa, o que funciona para você. Não adianta chegar na sua casa e criar um ambiente desse se você não toma café. Verdade. Né? Se você não toma café de manhã. Não posso criar. Mas isso que você falou faz sentido, porque pego aqui, depois eu volto de novo. Eu tava numa cliente essa semana, aí eu vi, ela sentou. Aí ela levantou. Aí ela sentou. Aí ela levantou. Aí eu fiquei só observando. Ela foi umas 10 vezes, né? E eu tava organizando a cozinha. Aí eu falei, o que você acha da gente criar uma bandeja aqui nessa gaveta, que nós fizemos a gaveta do café. Tudo que ela usa no café da manhã é o leite em pó da filha, é o chocolatado, é o pãozinho, é a torrada, é a bolacha. E nós criamos isso e criamos a bandejinha com que ela já leva para a mesa. O pãozinho, a bisnaguinha, enfim, dos secos. E na geladeira um organizador do gelado. É a granola que ela usa, tá lá. É os sucrilhos que ela usa e um iogurte, tá lá nessa bandeja. Porque ela leva. O guardanapo fica próximo, tem que ficar próximo. Leva para a mesa. Eu falei, você foi 2 vezes. 2, acabou. Aí ela falou, não é que faz sentido, a gente não perde tempo. Quero que você... Ela fala, dá uma raiva na hora que você senta. Cadê o sal? Esqueci o sal. Aí você levanta. Exato. E aí, nisso, a comida esfria. Você fica estressada, Você fica estressado. Você vai trabalhar chega no seu ambiente de trabalho, para quem trabalha fora, né? Já irritado. Já irritado e não sabe por quê. Às vezes são pequenas mudanças. Nós organizamos uma casa também, que o rapaz dormia do esquerdo, do lado direito. Não lembro agora qual era o lado. Só que a mulher se trocava do lado inverso. Então, eles cruzavam de manhã. Nossa, que barato. Mas eles ficavam estressados. Porque, imagina, ele tá dormindo aqui. O guarda-roupa dele é aqui. Então, ele tomava banho, ele tinha que passar por ela. E no mesmo horário, eles saíam. Então, eles ficavam se debatendo. Passando no meio, porque o quarto não era tão grande. Então, aí a gente foi observando. Eu falei, quem que dorme desse lado? Meu esposo. Mas a sopa dele tá lá. Vamos fazer uma inversão? Vamos. Eles brigavam de manhã, se estressavam sem nem perceber. Que era só a questão de uma troca, do lugar que estava organizado as roupas. Teve um outro caso que eu também coloquei próximo ao banheiro, porque o guarda-roupa era comprido. Aí o menino tinha que ir até o outro lado do quarto para pegar a roupa e voltar pro banheiro. Se ele usa camisa social, ele tá próximo ao banheiro, então aqui ele já chega, já pega, já abre. Aí você fala, Marcela, é 10 passos a mais. Mas... Faz diferença no todo dia a dia. Dia isso? Todo dia você fazer essa rotina. Então, a gente tem que perceber como que tá ali aquela rotina e o que tá causando aquela bagunça. Porque daí você começa a socar as coisas num lugar. Por exemplo, você tem roupa social lá, mas você tá colocando aqui.
Porque acontece da gente chegar na casa do cliente, tá várias peças de roupa num lugar que não é. Aí você tem que perceber, falar, porque aqui tá mais fácil para mim. Né? Eu criei até uma gaveta da bagunça para uma cliente minha. Gente, não, eu não gosto dessas coisas. Não é da bagunça. Meu marido Mas tem ela um quartinho falou, da bagunça não, ela dele. falou, eu não posso ter uma gaveta onde eu coloco as minhas coisas que eu... Tá. Na pressa. Uhum. Aí eu olhei e falei, se você se comprometer a também tirar, pode, melhor do que ela enfiar dentro do guarda-roupa, naquele espaço que sobra. Sei. Porque tem muita gente, a gente vai socando ali, não é? Você não sabe onde pôr, você vai enfiando a roupa que você usou, acabei de tirar, cheguei em casa, você usou aqui. Eu não, eu já dobro, coloco... Mas você, e quem, às vezes a pessoa tá com criança pequena, com filho doente, você tem que olhar tudo isso. É que a bagunça, na verdade, assim, ó, a minha cabeça é muita informação, é trabalho, e se eu vejo a bagunça externa... Mas você já tem essa consciência de que isso faz mal para você, então você já guarda. Tem gente que não. Tem gente que não tem essa consciência de que tudo aquilo dali, aquele visual daquela bagunça tá causando estresse, ansiedade e até mesmo depressão. Até mesmo a depressão, porque você fica tão nervoso, tão estressado, porque você vai ficando, nossa, eu não consigo arrumar, eu não consigo organizar, eu não consigo me achar, você não consegue se vestir. E a ansiedade tá relacionado à alimentação também, você começa a comer mais, aí você começa a engordar, aí você começa a não caber nas roupas, que é um ciclo, ó. Que você tem, aí você começa a comprar mais roupa, mas você não tira a roupa velha, porque você fala, um dia eu vou entrar ali de novo. Aí então, olha o ciclo que é, você vai comprando. Então, a partir do momento que você tem a ordem, tem essa organização, tudo melhora. Eu sou prova disso. Eu também, porque... Assim, ó, se eu for num ambiente desorganizado, eu não consigo ficar muito tempo. Me incomoda. Eu me incomodo. Mas me incomoda porque eu não funciono em ambiente bagunçado. Eu não consigo produzir, me dá estresse, me dá uma gastura, um nervosismo. Eu tenho vários depoimentos de clientes minhas e teve uma última que me fez, assim... falar, eu tô no caminho certo da organização mesmo, que é isso, esse é o meu, porque a gente tem que encontrar um propósito, mas tem o organizado e o arrumado, né? São coisas diferentes, São coisas diferentes. São coisas diferentes. Tem um arrumado... É, aquilo que a pessoa fala assim, eu arrumei, mas sempre volta a bagunça, porque você arrumou. Você não criou um sistema, você não criou... E essa solução que eu falo. Eu tive uma cliente que eu fiz só o quarto. Eu comecei pelo quarto. Só que o resto da casa está precisando de organização. Toda a casa. E aí eu vou fazendo um movimento. Na casa. Eu vou fazendo um movimento de explicar a importância da organização, dela conseguir enxergar, dela criar esse sistema, esse hábito de voltar as coisas para o lugar. Não precisa ser... As pessoas falam, a dobra que você faz é perfeita. É no dia. Na minha casa também não é tudo perfeitinho, dobrado, lindo, maravilhoso. Não é, porque é a correria do dia. Você dá aquela dobrada, põe lá. Como você mesmo disse, né? A casa é movimento. É movimento, né? mas eu sei aonde está. Ela tem vida. Eu sei aonde está. Eu preciso fazer uma manutenção, lógico. Eu preciso a cada 2 meses, 3 meses pegar ali a gaveta. Vou redobrar tudo de novo. E fazer tudo certinho. Tá acabando nosso tempo. De fazer tudo certinho. E aí, o que eu achei mais incrível é que eu fiz um quarto. E aí, no final de semana, ela me mandou um vídeo. Olha só. Porque eu fui falando dos outros espaços. Eu vou dando ideias. Aqui você pode fazer assim. Aqui você tem que tirar esse. Tá acumulado, tá bagunçado. Aqui. Vou criando as soluções. No final, num domingo, ela mandou. Ela falou, passei o domingo organizando. Porque é tão bom. Eu tô tão leve. Cara, e quando eu vi aquele espaço, aquele movimento que eu fiz ali, eu até choro, porque eu falo... Eu me emociono, porque eu falo assim, gente... E assim, a relação, a criança... É tipo uma libertação. E assim, casas que tem criança, às vezes tem algum deficiente físico, você tem alguma... Né? A gente tem casos da gente pegar ambientes que tem pessoas com uma certa atenção. Eles precisam de rotina. Uma criança com TDAH, com dislexia, ela precisa de ter rotina, ela precisa de estar no ambiente. A gente precisa. Não, aí eu falo, se nós precisamos, imagine eles. Né? Eles precisam ter uma rotina, um cuidado maior. Né? Precisa ter um horário certo para tomar um banho, para fazer uma lição, para se alimentar. Exato. Se você não tem essa rotina, se sua casa está bagunçada, como que você tem essa rotina, esse horário? Exato. Você não sabe que alimento você tem dentro da geladeira.
Porque tá tão bagunçado, tá tão socado. Eu falo socado mesmo. Que você não enxerga o que tem, você compra. O que a gente joga de alimento fora, não tá escrito. Porque tá lá atrás. Aí você só vai comprando, só vai. Aí você fala, comprei. Quando você olha, mas eu comprei esses dias. Tá vencido. Tá vencido, tá vencido, tá vencido. Por quê? Você só vai no mercado. Eu preciso comprar isso. Você não se planeja, você não olha o que tem dentro da despensa. Você não tem o hábito de, acabou, vou anotar. Tô precisando de arroz, tô precisando de um feijão. De criar uma lista, igual você faz para isso. Até para ir no mercado, a gente precisa se organizar. Sim, porque senão a gente acaba gastando mais. Para você comprar roupa. Às vezes, eu tive cliente de ter a mesma peça em 3. Porque não lembrava se tinha doado, se tinha guardado, se tinha rasgado. Aí comprou de novo, porque gosta tanto que compra. Aí quando vê, tem igual. Sapato, então nem se fala. Porque a bagunça causa isso. A bagunça é essa desordem. Nessa, você cria ansiedade e cria compulsividade por compra. Sim, nossa. Porque você descarrega em algum lugar. Acho que tudo é o autoconhecimento, né? Você ter o autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece, quando você conhece o seu ambiente, como que você funciona a sua rotina, e até mesmo contratar uma profissional. Você, por exemplo... Contratar um profissional que entende. Então, eu acho... Eu mesmo, eu tive que buscar ajuda, porque do jeito que estava funcionando, o negócio não estava indo para frente. Eu estava parecendo uma barata tonta. A gente procrastina. Você deixa de fazer o que precisa ser feito. Ainda mais nós que às vezes trabalhamos até em casa, a gente precisa se... Você sabe que foi engraçado, esses dias aconteceu comigo. Eu mudei o escritório de lugar e eu falei, nossa, eu lembro que eu tinha comprado as fitas, os rotuladores que a gente faz para imprimir. E eu comprei de novo, porque eu não achei. Porque como eu mudei o escritório de lugar, ficou um pouco para lá, um pouco para cá. Aí eu falei, mas eu tenho certeza que eu comprei. Aí eu fui lá fuçar. Fui achar lá onde estava. Achei dentro de uma caixa que não tinha nada a ver. Eu enfiei lá e acho que eu esqueci. Aí eu falei, eu falo sobre isso, né? E acontece também na minha casa. Lógico, porque eu sou um ser humano. Mas eu falei, olha lá, gastei dinheiro à toa. Fiquei nervosa, porque eu falei, não precisava ter gastado esse dinheiro agora, porque eu já tinha as fitas lá. Então, não precisava disso. Às vezes, você não precisa se indispor naquela hora, se dispor naquela hora de algo que você vai gastar financeiramente. Porque você tem, às vezes, dentro da sua casa. A gente tem dentro de casa. Então, é tudo um ciclo, viu, Aline? Má, você vai ter que voltar aqui. Porque você conseguiu fazer uma pergunta. Daqui da lista, porque, assim, quando a gente fala de casa... É uma coisa muito... É complexo, né? É um idioma complexo, porque a casa não é só um ambiente. Não. São vários ambientes, como você trouxe aqui, é o coração, é o pulmão. Então, imagine as pernas, né? A cabeça, os olhos. Então, eu acho que vale aqui... Eu vou deixar o meu convite para você voltar aqui, para a gente trazer, assim, mais conscientização. Porque eu acho que tudo é informação e acesso. Né? Sim. Uma vida organizada, um ambiente organizado, você tem mais qualidade de vida e o seu ambiente fica muito mais leve. Eu falo isso porque eu me incomodo num ambiente quando está desorganizado, quando está bagunçado. Eu não produzo. Eu também não. Né? E assim... E eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Eu, por exemplo, no meu normal, eu sou acelerada. Eu sou produtiva, como que é? Ativa. Ativa, nós somos parecidas. Então, se o ambiente... Porque a cabeça tá ali, né? Ó, isso. Trabalhando. E se o ambiente estiver bagunçado, aí... São gatilhos, né? Às vezes a casa bagunçada são gatilhos que você está tendo para não produzir. Você nem sabe. Exato. Né? Assim, às vezes, você sabe que eu tô fazendo uma especialização em organização Hugh. Que é a organização dos dinamarqueses, né? Que os dinamarqueses são considerados o país mais feliz do mundo. Porque eles acreditam que o lar, o ambiente, precisa ser aconchegante. Você precisa trazer aconchego. A gente precisa criar experiências dentro da nossa casa. Sim. Eu estou finalizando o livro e eu achei uma parte super interessante, que é na época do inverno. Porque lá o frio é tão intenso que eles não conseguem sair de casa. Ô, Má, vamos deixar um gostinho de quero mais, porque aí você vai vir no próximo podcast. Vou deixar. E aí a gente vai falar sobre isso. É criar experiências, né? É criar essa experiência para ficar dentro da sua casa. Isso. E como que você cria uma experiência
num ambiente desorganizado. Não tem como. Você não tem vontade de voltar para casa. Exatamente. Não é? E eu vou fazer assim, a gente vai finalizar esse podcast, mas vai ficar o convite aqui pro Obrigada. próximo. A gente vai falar mais sobre isso. E a Tem gente uns 10 vai podcasts aí pela frente. também acho. Eu também acho. E eu adoro esse tema, porque tudo que tem a ver com organização. E com a ansiedade. Ansiedade. Porque assim, é aquilo, né? Ansiedade tem formas de você tratar, né? Melhorando o ambiente, melhorando a organização. E também existem outros métodos também para você, claro. né? Aliviar, melhorar, acabar, né? E aí você precisa analisar o que faz mais sentido para o seu momento, né? Sim. Porque às vezes uma organização alivia, né? Melhora. Exato. Mas não cura. Então, aí a pessoa precisa buscar profissional, ajuda, Claro. né? Má, como que as pessoas fazem para te encontrar? Eu tenho o meu Instagram, marcelalima.organizer. Lá tem o link do meu WhatsApp, para entrar em contato comigo, pode chamar no direct também. Boa. Tá? Super recomendo, gente. Obrigada. Vai no lá direct, tá sempre lá tem o linkzinho. Você dá várias dicas, né, no seu Instagram, né? Sim, tem vários reels lá. E vale a pena acompanhar ela. E a gente fica por aqui. Obrigada. E esse convite se Agradeço a todo mundo que ficou aí com a gente, verdade, né, gente? Olha lá. Tem gente aqui. Tem gente assistindo sim, ó. Tem. Então fica esse convite para você retornar aqui para os próximos podcasts, né, Zé? Obrigada. A gente vai trazer mais temas aqui. Mas agradeço por Obrigada você compartilhar. de coração. Né, Obrigada mesmo. mais esse conhecimento, né, sobre a organização. Não dá para falar tudo em uma hora, né? Não dá. Porque realmente o conteúdo é extenso. É grande, né? Assim, é extenso. É o que você falou, a casa não é um ambiente, são vários. São vários ambientes, né? Mas a gente vai trazer a Marcela aqui outras vezes para trazer mais conteúdo, mais informação. De qualquer forma, acompanhe ela Pode no me acompanhar, Instagram. marcelalima.organizer. Se escreve organizer. Isso. Isso é organizer. É isso aí, Má. Obrigada. Muito obrigada, viu? Gratidão. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau.